Olá, professores! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, meu nome é Janaína Teixeira e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma plataforma multifuncional. Eu estou falando da plataforma Geniali. Com a Geniali, vocês vão poder transformar as aulas de vocês, deixá-las muito mais criativas, lúdicas e principalmente interativas. Como assim, Janaína? Gente, com a Geniali vocês vão poder produzir jogos, produzir apresentações interativas, infográficos, imagens e vídeos. E tudo isso de uma forma interativa, ou seja, o aluno interage com a atividade que foi programada. Certo? Então, esse é o grande diferencial da Geniali, a interação do estudante. Então, com ela, você vai programar, então o estudante vai clicar, ele vai jogar, ele vai interagir. E nessas interações, você consegue encaminhá-lo para um vídeo externo, para um link, para um blog, para outros sites, para um texto, para um material em PDF, enfim, você pode fazer uma série de integrações. Então, a Geniali é essa plataforma multifuncional que será apresentada para vocês agora por meio de 4 passos. Primeiramente, nós veremos o cadastro. Depois, nós veremos a apresentação da plataforma. Num terceiro momento, vocês vão verificar o passo a passo de criação, de navegação e funcionalidades da plataforma. E por último, não menos importante, nós veremos o passo de compartilhamento e de adição de colaboradores às criações realizadas. Então agora vamos lá para o nosso primeiro passo. Bom, gente, então nós vamos começar pelo cadastro. Inicialmente, você deve acessar genial.ly com Y e realizar o seu cadastro. Para isso, você vai clicar em Sign Up. Mas aqui tem uma dica. A plataforma ela é em inglês, mas a gente pode traduzi-la utilizando o Google Tradutor. Basta que vocês cliquem, caso vocês já tenham instalado o tradutor, na extensão, que você vai lá no Chrome e digita extensão do Google Tradutor. Ele já vai baixar para você a lista, você vai clicar, vai fazer o download dessa extensão e ele vai ficar sendo reconhecido aqui, ó, na abinha do seu navegador com este ícone aqui. Caso você já tenha extensão, basta clicar nela e pedir para traduzir para o português. Se você não tiver, você vai clicar com o botão do mouse direito e vai pedir para traduzir para o português, certo? E aí, quando você traduz para o português, o botão se torna inscrever-se, tá bom? Então, a gente vai clicar em inscrever-se. Aqui, gente, a primeira coisa que ele te dá a orientação é para que você crie uma conta gratuita. Como é que você pode fazer isso? Você pode utilizar o Google, ou seja, o que significa utilizar o Google? Ele vai pegar os dados do seu e-mail Google que você colocar aqui para criar a sua conta. Então, você vai ficar com a mesma senha que você tem lá no seu e-mail Google aqui na Geniali. Vão ser as mesmas senhas. Você está utilizando o seu e-mail Google para criar a conta na Geniali. Não, Janaína, eu não quero fazer isso. Eu quero me cadastrar com e-mail. Aí, quando você utiliza cadastre-se com e-mail, você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar os seus dados e você vai escolher uma senha. E essa senha vai ser só da Geniali, não é a mesma senha que o seu e-mail. E você ainda pode escolher outras plataformas. E aí, você pode utilizar o Facebook, o Office 365, o Twitter ou o LinkedIn, certo? E aí, quando você escolhe uma plataforma ou e-mail Google, significa que ao colocar ali o seu e-mail, né, o seu login, ele já vai fazer essa junção da plataforma que você escolheu e vai utilizar a mesma senha. Caso você não queira isso, basta cadastrar-se com o seu e-mail. Depois de escolher por onde você vai fazer o seu cadastro, você precisa verificar os termos de uso e a política de privacidade. Basta clicar, ler e depois aceitar. Bom, gente, assim que você escolhe qual é o meio de cadastro, e você coloca lá o seu e-mail, a sua senha e faz o seu cadastro, ele vai te remeter para essa página. E aqui você precisa escolher se é uma conta educacional ou é uma conta corporativa. Então, aqui eu vou escolher educacional. E aí, ele vai me fazer algumas perguntas. Vai me perguntar se eu sou professor,
vai me perguntar para qual nível de escola, né, eu dou aula. E aqui, gente, mais uma vez, você consegue vir e traduzir para o português. Lembrem da dica. Aí eu vou escolher ensino fundamental. Agora ele vai começar a criar o meu perfil. E eu vou clicar em começar. Certo? Por quê? Porque eu traduzi, tá, gente? Se vocês não tiverem traduzido, vai estar em inglês. Aqui ele vai me perguntar se eu quero conhecer a comunidade. Eu vou aceitar e vou continuar. Aí ele vai me dar algumas orientações e pronto, gente. Estou na minha página inicial da Geniali. Então, essa é a carinha aqui da Geniali. Deixa eu puxar aqui para o outro lado para vocês poderem ver tudo direitinho. Então, basicamente, fizeram o cadastro, escolheram o perfil e agora nós vamos para o segundo passo. Bom, gente, agora que vocês já realizaram o cadastro e já fizeram as configurações iniciais do perfil, eu vou apresentar a plataforma para vocês. Bom, essa é a página inicial da Geniali e agora eu vou apresentar cada um dos elementos que ela disponibiliza para as nossas criações, tá certo? Aí vai aquela dica de ouro. Clica aqui dentro da tela, botão direito do mouse, traduzir para o português, certo? Então, vamos lá. Toda vez que você muda de página, você vai ter que realizar essa tradução novamente, tá? Porque a plataforma, ela só está na língua inglesa. Então, toda vez que você muda a página, você tem que solicitar a realização dessa tradução por meio do Google Tradutor, tá certo? Então, vamos lá, gente. Aqui na página inicial, nós teremos as opções de apresentação, infográficos, gamificação, imagens interativas, apresentação de vídeo, guias. Guias, gente, são aquelas guias que vão abrindo opções de imagem, texto, a gente geralmente usa para a linha do tempo. Materiais de treinamento, mais, que são outros materiais, eu vou clicar já já, e criação em branco. Então, vamos lá em apresentações. Mas, Janaína, apresentação, qual é a diferença de uma apresentação na Geniali para uma apresentação em PowerPoint? Bom, eu já vou responder que para todas as criações da Geniali. Qual é o diferencial da Geniali? Gente, o diferencial da Geniali é a interação, a interatividade. Então, com outras plataformas, por exemplo, o Canva. O Canva é uma excelente ferramenta para criação de designs, criação de atividades que você vai imprimir, criação e edição de videoaula, apresentações extremamente bonitas e visuais. O Canva, ele é uma ferramenta que nos dá muitos subsídios para que a gente possa trabalhar na nossa sala de aula com a construção de atividades, né? Principalmente também material impresso, né? O template de atividades, apresentações, né? Visualmente muito bonitas, convites. Então, tudo isso o Canva. O Canva é uma ferramenta para design gráfico de uma forma muito mais facilitada, né? Para nós professores. Já a Geniali, ela é uma plataforma para criação de elementos que tenham interação, ou seja, eu preciso clicar para abrir uma imagem, clicar para abrir um texto, tem um hipertexto onde eu clico e vou para um link externo, clico e vou para um vídeo do YouTube, clico e vou para um outro site, vou para um blog. Então, ela é uma plataforma de interação. Então, o grande diferencial é esse, né? Cada uma tem o seu papel, né? Então, o Canva é excelente para desenvolvimento de atividades, e a Geniali é excelente para a criação de atividades que tenham que exigir essa interação. Então, jogos, né? Vocês vão ver aqui que tem jogos maravilhosos. Tudo que exige uma interação do outro, né? Que ele precisa clicar, que ele precisa navegar em outros lugares, que ele vai ser mandado para vários lugares diferentes, ou que ele vai executar uma ação dentro da própria Geniali, como é o caso dos jogos. Então, basicamente é isso, gente. Eu quero fazer uma atividade interativa, eu uso a Geniali. Eu quero fazer uma atividade que eu vou imprimir, ou que eu só vou mandar para os alunos, ou que eu vou apresentar, ou gravar uma videoaula, eu uso o Canva. Então, vamos lá. Cliquei em apresentação. Aí eu estava falando, né? Mas por que eu vou fazer uma apresentação na Geniali e não no PowerPoint? Gente, olha só. Quando eu trago a apresentação para a Geniali, essa apresentação ela é interativa. Então, o meu estudante ele vai interagir com a apresentação. Eu vou colocar cliques para ele, eu vou colocar hipertexto, como eu já falei, eu vou colocar acesso a vídeo, acesso a material complementar. Então, eu posso inserir várias ações interativas dentro do meu material. Posso subir o meu PowerPoint? Posso, mas só
no plano Pro. Gente, aqui no Geniali, tudo que tiver estrelinha significa versão beta, então é a versão paga. O que não tiver estrelinha, vocês podem utilizar, que é a versão gratuita. Como é que eu começo, Janaína? Como é que eu penso na minha utilização da Geniali? Bom, gente, a primeira dica é o seguinte. Digamos que você queira fazer uma apresentação, certo? Então, você pode passar aqui, ó, você pode verificar que aqui ele já está no menu Apresentações, ele abre aqui na lateral também, e esse menu Apresentações, ele tem apresentações, dossiês, relatórios e propostas de negócio. E aí você pode escolher. À medida em que você vai rolando aqui para baixo, ele já vai mostrar essa separação também para você, tá bom? Então, aqui eu vou procurar uma apresentação que seja interessante, da temática. Então, eu estou trabalhando aqui as questões do mar. Então, eu vou utilizar esse exemplo de apresentação. Quando eu clico, ele já vai me dizer como é que esse template está construído. E aí, eu vou escolher se eu quero utilizá-lo ou não. Como vocês podem ver, esse template, olha só. Olha como ele está construído. E aí, eu vou poder ver todas as ações dele. Ó, eu vou passando aqui do ladinho e ele vai me mostrando como a apresentação foi construída. E aí, eu vou verificar, olha só o mais info que eu falei para vocês, né? Esse aqui é de passar o mouse, por exemplo. E aí, eu vou verificar se esse template, ó, mais uma vez, se esse template é de fato o que eu estava buscando, se vai ajudar na minha apresentação, né? Se as imagens eu posso reaproveitar, se a disposição do texto está interessante para mim. Olha só, gente, lembram da interação? Olha só, são vários elementos interativos. Caso eu julgue que sim, esse template, ele me atende, eu vou clicar em utilizar este modelo. Não atende, não era isso, eu abri, mas vi que não era o que eu estava buscando. Eu vou continuar procurando. Aí, digamos que eu encontrei esse aqui, cliquei. E esse aqui, ele tem todos os elementos, né, que eu gostaria de utilizar. Eu quero trocar depois a imagem do fundo, mas eu gostei do índice, eu gostei da disposição, né, dos títulos, eu gostei desse sumário que volta. Isso sim é um modelo que eu gostaria de utilizar. E aí, eu vou clicar em Use este modelo. Ao clicar, ele vai me direcionar para uma escolha. Eu tenho que dizer para a Geniali se eu quero utilizar todos os templates, né, todas as telas, ou se eu quero utilizar só algumas. Se eu quiser utilizar todas, eu vou colocar selecione todas. Se não, eu vou selecionando uma por uma. E aí, eu vou clicar em adicionar, que ele vai abrir o espaço de edição, onde eu vou poder editar todos os textos, eu vou poder excluir uma tela, eu vou poder duplicar outra tela que eu tenha gostado, vou poder alterar as imagens e vou fazer toda a edição, tá certo? A gente vai entrar nesse passo no próximo item. Então, aqui, gente, são as apresentações. Então, sempre que você olhou, gostou, ai, adorei essa aqui, ela tem tudo a ver com a minha atividade. Antes de utilizar o modelo, verifica, navegando aqui pela lateral, se de fato ela te atende e como ela está organizada. Depois que você fizer essa verificação, aí você clica em utilizar este modelo, tá certo? E isso serve para todas as apresentações. Agora nós temos os infográficos. Gente, os infográficos, eles são multiuso, eu diria. Por quê? Porque a gente consegue utilizar em várias disciplinas para trabalhar vários conteúdos. E aqui na Geniali a gente já tem vários modelos de templates de infográficos que se adequam aos conteúdos curriculares. E basta que a gente entre e faça a edição de acordo com o conteúdo que a gente está trabalhando. Mas o modelo em si, todas as interações já estão prontas. Isso é muito legal da Geniali. Então, quando você utiliza um template, você vai apenas editar. Então, você vai, por exemplo, gente, vou dar um exemplo prático. Eu quero utilizar esse de mapa aqui, mas eu quero fazer só do Brasil. Quando eu utilizo esse template, eu vou poder escolher a imagem do mapa só do Brasil e vou colocar os marcadores nos estados brasileiros, nas capitais brasileiras, vai depender do que eu estou trabalhando. Então, você consegue adequar esses templates, tá certo? Então, aqui na parte de infográficos, eu tenho os infográficos horizontais, infográficos verticais e os diagramas. E aí, mais uma vez, tudo que tem, ó, aqui, tudo que tem estrelinha é Pro. O que não tem, eu posso utilizar, editar, deixar do jeito que eu quiser. E vejam, gente, que nós temos muitas opções, olha só. Tem muitas opções extremamente dinâmicas para que você possa
trabalhar com seus estudantes. Digamos que eu gostei desse aqui, eu quero utilizar, cliquei, é uma lista de motivos, e olha só como ele vai aparecer para o meu estudante. Eu sei que aqui ele vai ter uma ação clicável, quando clica vai abrir um textinho. Aqui, quando você for editar, você pode trocar, quando clica pode abrir um vídeo. Então, isso também eu vou mostrar para vocês no próximo passo de criação. Só para que vocês vejam que vocês devem entrar, olhar o comportamento antes de clicar em usar o modelo, porque isso facilita muito. Você faz com que vocês sejam mais assertivos na hora de escolher o melhor template que se adequa ao que vocês querem propor. Gente, aqui o mais importante é você escolher um template que tenha o movimento do que você quer propor. Então, se você quer que tenha uma abertura, se você quer que tenha um clique que vá para um texto, que vá para um vídeo, isso é bacana que você já escolha um template desse jeito, porque vai facilitar muito o teu trabalho na hora de editar, substituir uma imagem, substituir um texto, substituir um título, né? Então, isso é muito importante. Então, naveguem, entrem, conheçam todos os templates. Infográfico é o tipo de material que depois você manda o link para o estudante. No ano que vem você utiliza o mesmo infográfico, ou você só entra e atualiza o que tiver que ser atualizado. Então, é um material que você pode utilizar várias vezes, e se você tiver mais de uma turma, você consegue utilizar com todas as suas turmas, né? Aí, a gente tem aqui a cerejinha do bolo da Geniali, que são os games, e nós vamos ter uma aula só de criação de games infográficos e imagens interativas, para que vocês possam conhecer melhor vários modelos que a gente pode criar, editar e adaptar dos modelos já existentes na Geniali. O jogo, gente, é a mesma coisa. Eu tô aqui, escolhi esse quiz, cliquei. Aqui você pode escolher a cor, tem alguns que você pode escolher a cor. Eu gosto de azul, escolhi a cor azul. E agora eu vou testar para verificar se o comportamento desse quiz é o que eu quero. Então, eu vou dar um start. O que acontece quando eu acerto? Eu venho para um feedback, tem uma musiquinha, ok. O que acontece quando eu erro? Eu venho para um feedback de erro. Achei interessante porque eu quero trabalhar com feedback de erro e acerto. Aqui tem uma imagem, um texto, aqui o número da questão. Me atende usar este modelo. Então, sempre façam essa verificação. E olha a quantidade de jogos que vocês podem adaptar, que vocês podem... Vocês vão ver, gente, que muitos deles, vocês vão trabalhar com base na tradução, né? Tem jogos já muito bons construídos aqui, que vocês vão traduzir as orientações e utilizar com os estudantes de vocês. E já tem outros que não, né? Que vocês vão adaptar de fato para poder utilizar, né? Que vocês vão ter um trabalho maior de adaptação e adequação aos componentes curriculares de vocês. Mas olha só, tem uma lista gigantesca de possibilidades de jogos. Os jogos, gente, eles são quizzes, né? Que tá aqui como questionários porque eu traduzi. Os jogos mesmo, que são games já conhecidos e tudo mais, e que aí vocês podem utilizar. E os jogos, aqui, gente, ele traduziu como jogo de fuga, mas são os escape rooms, que são aqueles jogos que principalmente os meninos do ensino fundamental, segunda etapa, ensino médio, adoram, que são jogos de desafio. Então, a cada conclusão de um desafio, você recebe um código. E aí, ao final, você consegue recuperar uma recompensa. Janaína, mas como assim recompensa? Tem que dar um presente para os meninos? Gente, como eu faço essa recompensa? Geralmente, a recompensa é um QR Code que ele vai ler e vai levar para alguma dica, ou às vezes um pontinho extra. E aí, depende muito da tua criatividade. Se você já tiver, né, no híbrido, no presencial, utilizando a Geniali, essa recompensa pode ser algo que você vai utilizar numa aula presencial, uma pontuação de uma gincana que você está fazendo com os estudantes, e aí você pode ser muito criativo nessas recompensas. Aí, gente, a gente tem as imagens interativas. As imagens interativas são aquelas imagens em que eu apresento um cenário, e esse cenário tem vários pontos. A gente fala de hotspots, né, que são vários pontos onde o aluno clica e vem uma informação, um vídeo, um site, enfim. Podem ser informações múltiplas, de múltiplas fontes. E aqui é muito bacana trabalhar, mais uma vez, com mapa, com cenários, né, com imagens de localidades. Aqui também tem um trabalho com comidas, com personalidades, e aí você pode utilizar a sua criatividade para criar as imagens interativas. Já trabalhei com os meus alunos as partes do corpo humano e foi muito interessante. Aqui a gente tem também a apresentação em vídeo, que a gente pode criar uma apresentação e a Geniali faz já essa animação da apresentação em vídeo. A gente pode verificar aqui como funciona por meio do modelo, né? Sempre daquele jeitinho, gente. Deu o play, ele vai mostrar como vai ficar o teu vídeo no final.
e você vai verificar se te atende ou não, o que precisa ser editado, se você gostou das telas e tudo mais. Usar este modelo, a gente vai lá para edição. Aqui as guias, né? Ele traduz como guia, gente, mas é muito baseado naquela coisa de linha do tempo, né? Que a gente tem as possibilidades de criar, né? E aí ele sempre traz uma série de elementos e uma série de interações. Materiais de treinamento, então aqui eles compilaram várias coisas que são interessantes para a área de treinamento. A gente tem também alguns recursos instrucionais. E o mais, que eles colocaram vários tipos de templates e atividades que não necessariamente estavam correlacionadas às outras opções, né? Então, eles colocaram nesse mais, e aí aqui você vai encontrar um pouquinho de tudo. E uma criação em branco, que é quando você, nenhum daqueles templates te interessou, você quer criar em branco, e aí você vai conseguir integrar outros templates que já existem para esse template em branco. Mas aqui, gente, é um caso bem raro, né? Do tipo, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, não vi nada parecido com o que eu quero criar. É um pouco mais complexa essa criação em branco, mas também é possível. Como é que eu volto, Janaína? Você pode clicar aqui no voltar, ou sempre, gente, aqui no íconezinho da Geniali, que ele sempre vai para a página inicial, tá bom? Aqui, quando vocês não começaram a criar ainda, a página inicial de vocês vai sempre ser essa aqui da criação. Agora, a partir do momento que vocês já tiverem criações geniais, a página inicial de vocês vai ser essa aqui, igual a minha. Que todas essas criações são as minhas criações, são tudo que eu já criei com a Geniali, tá certo? Aí aqui, gente, eu tenho as minhas criações, aqui eu tenho o que vai para a lixeira, aqui eu tenho a minha marca, só que a minha marca eu só consigo fazer algumas adições, né, por meio do plano pago, né, então que tem a estrelinha. E eu tenho a parte de inspiração. Inspiração, eu vou ter alguns templates que os professores me permitem o reuso, ou seja, eu consigo acessar, consigo editar e consigo disponibilizar para os meus estudantes. E tem alguns templates que eu vou conseguir só visualizar, tá certo? E como é que eu sei, Janaína, quando um template me permite o reuso e quando um template só me permite a visualização? Gente, por meio desse íconezinho. Quando tiver esse íconezinho, é o ícone de reuso, que ao clicar aqui na atividade, eu consigo utilizar o modelo. Então, o professor disponibilizou e eu consigo utilizar este modelo. E aí, aqui eu posso fazer as traduções e trabalhar com esse texto, só fazendo a tradução da história. Agora, quando tiver assim, ó, gente, só com o olhinho, aí eu consigo ver o que o professor pensou e criar o meu, né? Mas eu não consigo usar o dele, tá certo? Ó, aí eu consigo visualizar. Aí, se tiver em inglês, provavelmente para mim não vai servir, mas eu posso já ter uma ideia, né? Serve de inspiração. Por isso que essa parte chama inspiração. Aqui na inspiração, você ainda pode procurar por temas, então meios de comunicação, corporativo, educação, outras, ou digitar um tema aqui, para que você possa encontrar o que você esteja buscando, né? Com base na área, aí você tem que ser bem criativo nas palavras-chave, né? Desculpa, você tem que ser bem assertivo nas palavras-chave. E aqui, gente, você pode marcar se você quer só os reutilizáveis ou se você quer todos, tá bom? Se você quer só os reutilizáveis, porque a tua intenção é reutilizar e não é só olhar a inspiração, você marca aqui. Se não, você pode deixar isso aqui desativado, tá certo? Basicamente, gente, a parte central da plataforma é isso. Aqui em cima eu tenho a opção de fazer o upgrade, né, para o plano Pro, né, beta, que eles chamam de beta. E aqui eu tenho algumas informações do meu perfil. Eu consigo configurar a minha conta, colocar uma imagem, eu consigo acessar a academia da Geniali, gente, a academia é muito legal. A academia tem muitas ideias, tem alguns treinamentos também, e aí você pode ficar atento para verificar quais são os treinamentos gratuitos, né, os tutoriais de uso que eles oferecem. Então, é bem interessante essa parte da academia. Vocês pode ir lá traduzir a academia também. Aqui, ainda na parte de perfil, gente, você pode fazer um tour. Esqueci, não deu, não alcancei a parte da aula que mostrava o que eu precisava, eu posso fazer um tour, ele vai fazer um tour com você. Aqui você pode selecionar a linguagem, então se você acha que para você é mais fácil ter a plataforma direta traduzida para o espanhol, você pode traduzir ou continuar fazendo essa tradução que a gente estava fazendo. A base dela é sempre o inglês, mas você consegue utilizar as línguas espanhol ou francês e fazer essa tradução para o português que a gente tem feito utilizando o Google Tradutor, tá? Então, se eu escolher aqui, espanhol,
ela vai deixar tudo em espanhol. E aí eu posso fazer a tradução para o português, continuar fazendo do jeito que eu já estou habituada, tá bom? Prontinho, gente. Basicamente, então, a nossa página central de Geniali é essa. Agora nós vamos para o próximo passo, e o próximo passo é a criação. Bom, agora nós vamos para o passo de criação. Aqui no passo de criação, eu vou mostrar para vocês a criação de um jogo, mas eu vou apresentar o menu e as funcionalidades que servem para todas as criações. De apresentação, de infográfico, de imagem interativa, de vídeo. Então, o menu, ele é basicamente o mesmo. Alguns têm uma ou outra funcionalidade a mais, mas a forma com que eles estão dispostos para vocês é a mesma. Então, eu vou apresentar esse menu neste momento para que vocês possam conhecer todas as opções da Geniali dentro do painel de edição. Agora vai ficar mais claro para vocês aquilo que eu falei agora há pouco sobre olhar o modelo, verificar como ele se comporta e como estão disponíveis as funcionalidades para verificar se ele atende ou não a sua necessidade, o seu planejamento pedagógico. E aí, gente, vale lembrar que com a Geniali, eu costumo dizer que as aulas passam a ser geniais. Por quê? Porque os alunos interagem, você consegue criar jogos, você consegue disponibilizar um material muito mais lúdico e criativo para os seus estudantes. Então, vamos lá para a parte de criação. Então, aqui eu vou escolher um template, né? Vou escolher esse aqui. Então, como é que eu faço, Janaína? Mas como é que eu começo? Bom, gente, então aqui eu vou escolher um template, vamos lá. Criar cordialmente, caso esteja traduzido no português. O botão fica no mesmo lugar em qualquer língua, gente. Então, é facinho. Criar cordialmente. Aí, aqui a gente vai escolher gamificação. Criar. Aí, aqui em gamificação, eu vou escolher um jogo. Deixa eu pegar um jogo que eu acho interessante. Vou escolher esse aqui, Double Animals. Aí, deixa eu olhar como é que é o comportamento, né, desse jogo. Eu já vi aqui que eu posso selecionar uma paleta de cores. Então, eu vou escolher azul. Vocês já sabem que eu gosto de azul. Deixa eu ver como funciona. Dei um play. Ah, a criança vai começar. Ah, ele vai escolher os animais iguais. Ah, excelente. Ótimo. E depois aparece e vai pintar uma estrelinha. Ok, me atende. Então, eu vou utilizar este modelo. E aí, ele vai criar o meu painel de edição, gente. Então, vamos lá. Aqui, gente, caso demore um pouquinho, não considerem estranho, viu? Depende muito da plataforma, da sua internet, então pode ser que demore um pouquinho para criar esse painel de edição para vocês. Então, vamos lá. Como combinado, agora nesse passo de criação, eu vou apresentar o painel de edição para vocês, tá certo? Bom, então, gente, começando aqui pelo menu superior. Aqui é muito importante. Sempre fiquem de olho se está saved. Se estiver saving, significa que ele está salvando. One saved, não salvou. E saved está salvo. Então, se tiver one saved, já clica aqui para ele salvar. Basta clicar sobre ele. Então, fez uma alteração, né? Ó, tô fazendo alteração aqui. Ó, one saved, não tá salvo. Cliquei, saving, tá salvando. Quando tiver saved, eu sei que salvou, e aí eu posso fechar tranquilamente. Gente, isso aqui é um erro recorrente. Quando você fecha a Geniali, né? Por quê? Porque às vezes você está acostumado a trabalhar com o Canva, ele salva tudo automaticamente muito rápido, né? Na Geniali, você precisa ter esse cuidado de verificação aqui. Porque às vezes você está trabalhando, está fazendo um monte de edição, e aí você fecha o computador. Quando você volta, não salvou nada. Por quê? Porque aqui em cima, com certeza, estava one saved, ou saving. Está salvando, mas ainda não havia finalizado. Sempre verifiquem antes de fechar. Porque, gente, como a gente está falando de jogos, carregamento de várias imagens, de links, então é um pouco mais pesado, tá? Por isso que, às vezes, ele demora um pouquinho e você precisa vir aqui e clicar. Aqui do lado, você vai dar um nome. Então, aqui eu vou colocar Jana Teste para o meu jogo. Certo? Então, esse é o nome do meu jogo, ó.
One saved. Mas ele vai salvando. Você não precisa ficar clicando aqui o tempo todo, não. Isso aqui, gente, é uma orientação para caso você queira sair. Você vai sair, então você olha se ele já salvou. Se ele não tiver salvo, aí você clica para salvar, tá bom? Aqui eu tenho a parte do upgrade para um plano premium. Aqui eu tenho a parte de compartilhar, de colaborar com alguém o jogo que eu estou criando. Isso a gente vai ver no próximo passo, que é o passo de compartilhamento. E aqui eu tenho a opção de colaborar, de adicionar colaboradores ao meu jogo, ao jogo que eu estou criando. Ou seja, outras pessoas também podem editar. Mas isso aqui a gente vai ver no próximo passo, que é o passo de compartilhamento. Assim como a parte do all set, que é vou lançar o meu foguete, vou lançar o meu jogo para que as pessoas possam utilizar, vou lançar minha apresentação, minha imagem interativa. A gente vai ver no passo 4, que é o passo de compartilhamento. Agora, vamos então aqui para o menu interno na lateral esquerda. Toda vez que eu clicar aqui, gente, eu vou lá para a página inicial da Geniali. Então, nunca cliquem aqui direto sem que aqui esteja saved. Lembra aí? Aqui, gente, é para inclusão de texto. Então, digamos que eu estou achando pouco o texto que está aqui, eu preciso de uma instrução a mais para os meus estudantes. Eu posso tanto incluir um desses aqui, né, títulos 1, 2, o subtítulo, ou eu posso escolher aqui um tipo de texto, né, que já vem com uma identidade visual. Então, digamos que eu queira esse. Aí eu cliquei, ele já vai incluir aqui, e aí aqui eu começo a escrever. Ah, mas eu não quero usar tudo, Janaína, eu só quero usar o do meio. Não tem problema, gente, ó, selecione e deleta. Ó, selecionei aqui, ó, opa, deletei. Cliquei nele, ah, é esse aqui que eu quero usar, ó, vou arrastar. Opa, veio um golfinho junto. Já vou mostrar pra vocês o que fazer pro golfinho não vir junto, tá, gente? Porque às vezes você quer criar uma coisa muito cheia de elementos, aí toda vez que você vai arrastar, vem tudo junto? Não, vou mostrar pra vocês uma dica que vai fazer com que isso não aconteça com vocês. Agora, eu tenho aqui a parte de texto. Gente, quando você adiciona um texto, automaticamente esse menu já aparece para você, que é o menu de edição de texto. E aqui nesse menu de edição de texto, você consegue dizer você consegue copiar o texto e colar. Você consegue jogar fora, você consegue recortar. Aqui, você consegue travar. Quando você fecha, né, bloqueei o meu cadeado. O que significa isso? Significa que eu posso arrastar outros elementos e que estejam perto dele e ele não vai ser arrastado. Eu posso arrastar o macaquinho e ele não vem junto. Assim como você pode bloquear, ó, aí eu já não consigo mais fazer nada com ele porque tá bloqueado. E para desbloquear, Janaína, tanto por aqui quanto por aqui. Desbloqueei. Agora eu já consigo mexer nele de novo, consigo editar. Uma coisa muito interessante. Eu, Janaína, bloqueei alguns elementos e compartilhei a minha criação com o meu colega. Tudo que eu bloqueei, ele não consegue alterar. Então, se você quer compartilhar, mas você quer determinar ali o que não pode ser mexido no jogo, você pode sair bloqueando. Bom, gente, para que os meus animaizinhos não mexam, eu preciso clicar neles e sair bloqueando, tá? Se eu não quero que, enquanto eu tô criando alguma coisa, eles fiquem se mexendo, ó, eu tenho que bloquear. Aí, os que eu bloqueei não mexem mais, a menos que eu venha e desbloqueie, tá bom? Então, eu tô aqui trabalhando com o meu texto, que já está desbloqueado, certo? Eu posso dizer se ele tem que aparecer em cima, se ele tem que aparecer embaixo, qual é a ordem dele, ou seja, se esse texto, olha só, eu vou jogar ele aqui em cima dos animais, se ele tem que ficar de fato em cima, se ele tem que ficar abaixo, onde é que ele tem que ficar. Eu consigo também definir a questão de transparência, a cor, eu posso mudar a cor do meu texto para que combine com o meu layout, certo? Eu posso mudar a fonte, o tamanho da fonte. Eu posso deixar em negrito, itálico, enfim, todas as opções de edição. Elas sempre aparecem quando você está utilizando aqui o texto, tá? Então, eu quero colocar aqui, ó, ótimo jogo. Opa. Ótimo jogo. Prontinho. Ai, ficou grande. Venho aqui e vou diminuir. Prontinho. E vou deixar um ótimo jogo aqui. Certo? A gente também tem os Smart Blocks, que são blocos interativos que têm algumas ações, aí vocês podem adicionar e verificar se eles se aplicam ao template de vocês. A gente consegue também, gente, inserir áudios, vídeos e outros. Aí, gente, como é que é essa coisa de inserir áudios, vídeos e outros? Vamos lá. Caso o teu plano seja o plano gratuito, você não consegue adicionar um áudio do seu computador, mas você consegue gravar um áudio. Então, como é que funciona isso? Eu vou clicar aqui
eu vou dar a orientação das regras para os meus estudantes por meio de um áudio. Então, eu clico aqui, ó, no microfone. Olá, estudante! Nesta atividade, você irá clicar em Vamos lá! Ó, ele já vai inserir o meu áudio aqui, ele demora um pouquinho para processar. Ó, já inseriu. Aí eu já posso dizer aqui, loop significa que vai, toda vez que terminar, vai continuar enquanto o estudante estiver nessa página, não recomendo, tá? Autoplay é que quando o estudante vai para a página, já começa o áudio, tá certo? Então, eu vou dar um play só para vocês verem como ficou. Olá, estudante! Nesta atividade, você irá clicar em Vamos lá! Então, para quem trabalha, gente, com estudantes que ainda não leem e que você quer deixar todas as orientações por meio de áudio, basta clicar aqui e gravar o áudio, tá certo? Ele grava direitinho, fica um som bom, sem medo, tá bom? Background, eu quero trocar a imagem de fundo, né? Não tô satisfeita com essa imagem de fundo, eu quero trocar por outra. Eu tenho aqui várias opções de background, posso trocar a cor, posso colocar textura. E aqui as páginas, que são as páginas da nossa apresentação, do nosso jogo, né? Onde eu vou navegar por elas e vou verificar como elas estão configuradas e quais são as ações. Então, aqui nesse caso, eu vou passar fazendo a tradução, né? Porque o jogo já me atende, mas se eu quisesse mudar alguma coisa dentro desse jogo, né? Dentro do comportamento do jogo, seria aqui nas páginas que eu faria essas alterações, tá certo? E aqui eu vou navegando. Para cada página, eu tenho algumas opções. Cliquei em 3 pontinhos, eu consigo não mostrar a tela. Então, digamos que eu fiz uma gradação de dificuldade, para umas turmas vai precisar de todas, para outras não, eu consigo esconder. E eu consigo botar uma senha também de acesso em cada uma dessas telas, né? E aí, gente, sempre lembrar, botou a senha de acesso, a pessoa só consegue acessar se tiver a senha. A pessoa que está jogando também, tá bom? Bom, gente, editei, inseri imagem, tirei, verifiquei tudo o que eu queria no meu jogo, já fiz todas as traduções, trabalhei em todas as telas, né? Já excluí a tela que eu considerei que não precisaria mais, cliquei na tela, vim aqui no lixeirinho, já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu quero ver como é que esse jogo tá ficando. Então, você vem aqui na página inicial e você vai clicar aqui nesse olhinho para ver como o jogo está, né? Cliquei no preview. Aconteceu uma ação, dei um play aqui, aconteceu uma ação indesejada, ou seja, ó, clicou aqui, não aconteceu nada, o áudio ficou deslocado, você vai sair, vai clicar fora, vai na tela que você quer editar e vai editar, tá certo? Só vamos lançar o jogo quando ele estiver todo finalizado, todo certinho. Então, esse preview, ele é ótimo para você verificar se todas as telas estão indo para onde devem, se o aluno está sendo direcionado para onde deve ser direcionado, está voltando para onde deve voltar. Então, a gente sempre precisa verificar esse comportamento do usuário, para onde ele vai, para onde ele volta. E para isso, a gente utiliza o preview. Então, esse olhinho é mágico. Tem algum erro? O aluno, você está clicando e não está indo? Vem no preview e vamos corrigir. Gente, todas as ações de interação dentro da Geniali são dadas por esse elementozinho que eu mostrei para vocês, que é o botão de interatividade. Então, quando eu clico em Go, eu tenho que ir para a próxima tela, certo? Então, como é que eu vou verificar? Eu vou clicar aqui e vou verificar como está a interatividade. Aqui é importante. Você está usando um template já pré-formatado, que a Geniali já te entregou com vários elementos de interação. Então, ele já vem construído. Esse botão você vai usar caso você tenha mudado alguma coisa na dinâmica e você queira que ele vá para uma outra página, certo? Que não aquela que já está formatada, ou você só quer conferir se está ok. Agora, quando não tem a interação, ou seja, a interação não foi criada, olha só, aqui no meu olhinho, ele vai aparecer assim, cinza. E aí sou eu quem tenho que criar a interação. Se a interação já existe, ele vai aparecer assim, azulzinho. Clicando sobre ele, eu vou poder saber o que vai acontecer. O que acontece aqui quando eu clico em Go? Ah, eu quero que ele vá para outra página. Escolhi, salvei, certo? Aí que eu posso escolher a última página, a página anterior, a primeira página, ou eu posso escolher aqui dentro também. Ou ele vai para um link, ou ele vai para uma janela, ou ele vai para um tooltip. Eu também posso mudar o elemento de interação. Salvei aqui. Elemento de interação salvo. Cliquei em Go, vai para o próximo slide, né? Para a próxima tela de jogo, tá certo? E quando não tem interação, eles estão todos cinzas. Aqui no Go, gente, vejam só, então esse é o mais importante, o de interação. Aqui, gente, eu tenho de animação.
Então, como é que esse botão aparece? Ele é animado, ele aparece estático desde o início, aí você clicando aqui pode definir como é que você quer que ele apareça. Aqui ele está em zoom, mas você pode colocar foco, e aí ele sempre vai te mostrar, né, um pouquinho do que significa isso, né? Ele vai, depois que você escolhe, ele joga na tela para ver se você gostou, se é aquilo mesmo. Aqui o som, se você quer colocar um som, se você não quer colocar um som. E isso aqui, gente, essa mãozinha, esse drag, o que ele significa? São elementos que você deixa o estudante movimentar dentro da tela. Então, sempre que tiver marcado drag, e o estudante, quando ele for jogar, vai aparecer a mãozinha lá em cima, drag. Quando ele clica, vai mostrar para ele na tela todos os elementos que naquela tela são interativos. Então, aí você precisa analisar o seu objetivo de aprendizagem, o seu público, para saber se esse botão é interessante ou não para você. E aqui o bloquear. Lembrando, eu, Janaína, bloqueei. Compartilhei lá com a Juliana, que é minha colega e faz os jogos comigo. Ela não vai conseguir desbloquear, ela não vai conseguir mexer no que eu bloqueei, tá certo? Eu bloqueei, só eu desbloqueio. O bloque é muito legal para quando você está construindo uma tela com muitos elementos, porque aí você vai arrastar um, vai arrastar outro e pode desconfigurar ali o seu template. Então, eu sempre bloqueio quando eu estou construindo e depois eu volto e desbloqueio. Basicamente, esse é o nosso menu lateral, gente. E aí, aqui a gente consegue adicionar página. Adicionar página você consegue tanto por aqui, nesse menu inferior, quanto por aqui. E o que é esse adicionar página, Janaína? Adicionar página, gente, vejam só. Você pode tanto adicionar uma página de templates da Geniali, quanto de outras criações que você já tenha. Então, digamos que você esteja trabalhando com esse jogo e você quer adicionar telas de um outro jogo que você já criou, você vai em Minhas Criações e a Geniali vai carregar todas as suas criações e você vai escolher de qual delas você quer adicionar páginas. Ou você quer um outro template Geniali, você quer adicionar um outro template, você quer criar outros elementos dentro desse seu jogo. Aí você vai dizer, template Geniali é de quê? É de um outro jogo? Ah, é de um outro jogo. Aí ele vai carregar e você vai dizer de qual jogo é. Assim que você escolheu, digamos que eu escolha esse Genial Quiz. Aí ele vai me perguntar, mas quais telas do Genial Quiz você quer? São todas ou são só algumas? Aí eu vou selecionar, eu quero só essa tela aqui final. Ó, vou selecionar só ela e vou adicionar. Quando eu clico em adicionar, ele vai demorar um pouquinho. Aí, olha só, isso aqui é importante. Os backgrounds não estão conversando, né? Porque são backgrounds diferentes. Então, ele está me perguntando, você quer adicionar o background dessa imagem que chega ou não? Você quer trazê-la sem background? Eu vou colocar que eu quero trazer sem background, porque eu quero manter o meu background anterior. Se você clicar na outra opção, você vai ver que ele já vai mudar todo o teu template para o background dessa apresentação que você adicionou à tela. Então, tome cuidado. Viram que eu adicionei? Ah, mas não era aqui, Janaína, era lá no final, não era? Ó, só puxar, gente. Puxei, 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 puxei. Pá, veio aqui pro final. Tá certo? Aqui você consegue mudar a paleta de cores do seu documento, você consegue trabalhar com a navegação, você consegue aumentar o zoom e diminuir o zoom, certo? E aqui você consegue também navegar entre as páginas. Eu tô na última, né? Não tem como voltar, então não tem como ir em frente, só tem como voltar. Certo? Finalizei, tá tudo certo, fechei, tá tudo bonitinho, do jeitinho que eu queria. Vou lá no olhinho de novo. Ai, mas eu coloquei um preview aqui e ele veio, olha só a partir aqui dessa tela. Por quê, gente? O preview ele só funciona da tela corrente. Então, para que ele comece do começo, né? Sendo bem repetitivo, para que você comece da primeira tela, você vem na primeira e dá um preview, tá certo? Aí ele vai correr o jogo todo para você verificar se o jogo todo está satisfatório, está do jeitinho que você pensou, se todas as telas estão funcionando do jeito que você colocou no seu planejamento e que você espera que seja o comportamento do seu estudante durante o jogo. Se tem uma tela que não está funcionando, se tem um botão que não está funcionando, você vai clicar fora, vai voltar, vai editar e vai olhar o quê, gente? O elemento de interação. Cliquei em algo que não funcionou, eu vou voltar aqui, vou clicar, vou verificar aqui, ó, lembra? Interação. E vou verificar para onde que ele está me mandando. Para onde que ele tem que mandar? Eu estou na primeira tela. Ao clicar em play, eu preciso ir para a segunda tela, certo? Não estava configurado. Vou salvar. Agora, eu vou olhar se ele está configurado. Ó, cliquei, dedinho de interação,
tá indo para a próxima tela, tá certinho, salvei, tá certo? Esse é o elemento que vocês mais vão utilizar, gente. É o elemento de interação. Do vai, do volta, do é um link, é um tooltip, é uma janela. Então, esse é o elemento que vocês mais vão utilizar. E na próxima aula, a gente vai fazer vários testes com ele quando a gente estiver criando, de fato, os jogos, tá certo? E para cada elemento que você clica, que você cria, né, e que você edita, abre aqui em cima um menu secundário de edição. Então, para tudo que é texto, vai abrir esse menu de texto. Para o que é imagem, vai abrir um menu de imagem dizendo o que você pode fazer com essa imagem. Algumas você pode trocar cor, outras você só consegue mexer na transparência e espelhar, aumentar, diminuir. Consegue colocar se ela deve estar acima do texto ou abaixo do texto, né? Que é a questão da ordem, né? Do que vem primeiro, se é o texto, depois a imagem, depois o fundo. E outras você vai conseguir fazer maiores edições, como é o caso, né, dos mapas que eu mostrei para vocês, que são as figuras. Então, para cada imagem, eu tenho um tipo de menu de edição diferente. Gente, parece bastante coisa, mas é muito simples. Vocês vão ver na prática que na hora de editar, você vai apenas clicar, fazer as edições e as mudanças que você precisa fazer para que a sua atividade cumpra com o objetivo pedagógico. Mas na hora da edição, vocês vão ver que é muito simples, né? Porque ela tem muitas ferramentas, mas para a edição é simples porque você já está utilizando um template pré-formatado. Esse foi o passo de criação. Agora nós vamos para o próximo passo, que é o passo de compartilhamento e de lançamento do foguete do nosso jogo na rede para que os nossos estudantes possam utilizar. Bom, gente, para fechar então essa nossa primeira aula, a gente vai para a parte de compartilhamento e adição de colaboradores dentro do jogo, ou da apresentação, da sua criação genial. Bom, tô aqui com o meu jogo, finalizei, tá tudo certo, já testei, tá tudo funcionando. O que que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou lançar o meu foguete, vou lançar o meu jogo para os meus estudantes. Vou clicar em All Set. Cliquei em All Set. Ele vai já... Gente, a primeira coisa que ele já diz é o seguinte, bom, como é uma conta gratuita, no meu caso, então o jogo é público. Mas eu posso definir se ele é reutilizável ou não. Quando eu coloco que ele é reutilizável, o que que vai acontecer? Vai aparecer, quando os professores pesquisarem lá em inspiração, vai aparecer aquele íconezinho da chavinha que eu mostrei para vocês lá no passo 2, né? No passo que a gente estava apresentando a plataforma, e outros professores vão poder reutilizar. Ou seja, vão utilizar o template, vão conseguir editar e vão conseguir fazer alterações no jogo. Só que aí, gente, é importante. Janaína, mas aí o professor vai entrar, vai editar o meu jogo vai ser editado? Não. Automaticamente a Geniali cria uma cópia. Então, toda vez que você for utilizar um template reutilizável, a hora que você clica em utilizar esse template, ele já cria uma cópia desse template. O seu tá lá salvo na sua conta, gente, ninguém mexe. Mas o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, essa minha produção, ela pode ser utilizada por outros professores. Outros professores podem editar, podem propor melhorias. Então, é nada mais do que uma rede de pessoas conectadas que estão construindo juntas e estão se ajudando. Então, quando eu digo que o professor pode reusar, é porque ele vai entrar naquilo que eu criei, ele vai, automaticamente a plataforma vai criar uma cópia desse jogo e esse professor vai poder fazer as suas edições, tá bom? Agora, se isso aqui estiver desmarcado, significa que eu autorizo que as pessoas vejam, mas que eu não quero que a plataforma crie uma cópia para essas pessoas utilizarem esse jogo, tá bom? Aqui eu vou o meu título, vou colocar uma descrição, e assim que eu realizar essa ação, eu vou publicar. Cliquei em All Set. Quando eu clico em All Set, gente, aqui, ele vai aparecer essas três opções para mim. Eu já posso logo visualizar o compartilhamento ou fazer download. Download é só lá no plano beta, tá certo? Plano premium. Versão beta, plano premium. Aqui, gente, eu costumo utilizar o share, porque aí eu já vou pegar o link. Né? Então, eu copio esse link e é esse link que eu vou passar para os meus estudantes, tá certo? Quando os meus estudantes colocarem esse link, a guia de busca na internet, como eu estou fazendo aqui com vocês, o meu jogo já vai estar disponível para os meus estudantes, olha só. Isso aqui já é o jogo, eles já vão poder realizar o jogo, tá certo? Então, é com base nesse link, gente. Agora, tem uma questão importante.
Janaína, e as estatísticas? Gente, as estatísticas, elas estão disponíveis para o plano Premium, né? Então, como é que eu costumo fazer na minha sala de aula? Eu passo o jogo, os estudantes jogam, eu uso só a versão gratuita. Os estudantes jogam e eu sempre solicito que eles façam algum comentário em relação ao jogo. Então, esse aqui vocês viram que tem tempo. Então, eu pergunto, quanto tempo você demorou? Qual você achou mais difícil? Né? O que você achou mais fácil? O que você mais gostou? Então, eu faço perguntas sobre o jogo e eles precisam responder. Ou em sala de aula, ou lá pela plataforma online, né? Onde eu tô ministrando a minha aula. Então, eu sempre faço uma pergunta em relação ao jogo para que eles me respondam e eu saiba que, de fato, eles fizeram o jogo. Mas a parte de estatística, ela tá liberada somente para o plano Premium. Aí, vocês viram que depois que eu compartilhei o jogo, agora o jogo já tá público. Qualquer um com o link consegue jogar. Ele não tem mais all set, ele já tem share, que é para quê? Para que eu pegue de novo o link do jogo. Copie o link e passe para as pessoas, tá certo? E quais outras opções eu tenho, Janaína? Bom, você pode copiar o link e passar esse link, ou colocar esse link no Google Sala de Aula, colocar esse link no Teams, em outras plataformas que vocês utilizem, no Moodle. Você pode inserir esse link por meio de um código embedado, né? Então, isso aqui, gente, o iframe é para você colocar num site, num blog, lá no Moodle, no espaço, né? Quando abre aquela caixa de diálogo do fórum, ele tem esse íconezinho aqui, que permite também que você coloque, e aí o jogo abre dentro dessa janela e não numa outra janela de internet. Você consegue mandar por e-mail, você consegue compartilhar nas redes sociais, e você tem outras opções, que é o Google Sala de Aula e o Microsoft Teams. Se você selecionar o Google Sala de Aula, ele automaticamente já vai procurar a sua sala. Aí eu sempre falo, gente, verifica aqui se você está logado no e-mail certo, né? Porque às vezes você tem sala de aula com vários e-mails diferentes, então é bom verificar. Aí você vai selecionar a sua turma. Você vai selecionar ação. Eu quero um material. E eu vou clicar em ir. Ele já vai me perguntar o título. Eu vou colocar aqui é teste Jana. Ele vai colocar a descrição, eu vou colocar que é teste, todos os alunos, aí que eu vou poder colocar um tema, então aqui eu escolhi o meu tema e vou postar. E o meu jogo já foi, já tá lá no Google Sala de Aula para os meus estudantes. Quando eu clico em ver, ele já vai abrir a minha sala, ó, nas minhas atividades. Aqui eu coloquei em Raves, né, ó, teste Jana, tá aqui, o meu jogo, certo? Basicamente, gente, para postagem é isso, super fácil, né? Ele já tá integrado. Agora, gente, deixa eu voltar aqui. Então, já compartilhei. Agora eu quero, bom, o jogo já tá rodando, já tá no ar, as pessoas já podem acessar, já podem jogar. Janaína, eu posso continuar editando? Pode. Toda vez que você edita, o link já vai, aí tem só uma ressalva, o link já vai ser atualizado automaticamente, você não precisa mandar outro link, só que aqui tem uma ressalva. Tem alguns computadores que guardam cache, né? Então, pode ser que quando você atualize, se o teu aluno já jogou uma vez, e ele vai jogar de novo usando o mesmo link, pode ser que ele ainda carregue com a configuração antiga. Aí você vai falar, olha, se carregou com a configuração antiga, vamos atualizar, e tem aquela parte da limpeza do cache, tá bom? Eu sempre gosto de gerar um novo link. O link é o mesmo, mas aí você joga de novo no navegador e ele dá um refresh aí, né? Então, costuma a não levar as configurações anteriores, tá bom? Bom, o jogo tá pronto, já tá no ar, mas eu quero adicionar um colaborador, um colega, que vai editar esse jogo junto comigo e vai melhorar esse jogo junto comigo. Eu vou clicar aqui em colaboradores, vou colocar o e-mail desse colaborador que eu gostaria de adicionar. Então, aqui, ó, eu já tenho alguns e-mails, né, meus, eu sempre me convido para as coisas, para fazer os testes. Então, digamos que eu venho aqui e eu quero colocar Janaína. Digitei o e-mail e vou enviar. Janaína vai receber lá no e-mail dela o convite, mas ela ainda não tem conta, não tem problema. Quando ela clicar lá, ela vai ser convidada a criar uma conta, ó. Convite enviado, quando essa pessoa aceitar, já vai entrar aqui o convite aceite. Prontinho, gente, já adicionei o colaborador. Agora, gente, tem uma coisa aqui importante. Janaína, nós dois podemos editar ao mesmo tempo? Não. Se eu estiver editando, a colaboradora que eu adicionei não vai conseguir editar. Então, ela precisa aguardar que eu finalize, que eu feche, para ela poder editar. Gente, isso acontece por quê? Porque aí a Geniali acaba não salvando as alterações de ambos os editores,
né? Então, por isso que sempre que você estiver editando, você adiciona um colaborador, quando você fechar o jogo, que tiver aqui, save it, a pessoa pode abrir e pode continuar a edição. Então, tem que ter um diálogo entre vocês, né, do momento em que cada um está editando, tá certo? Então, você consegue colocar colaboradores, outros professores para te ajudar nas edições e para compartilhar essa edição e essa construção, mas é importante que cada um faça no seu momento, tá bom? Bom, gente, agora, olha só, já compartilhamos, adicionei colaboradores. Digamos que eu tenha lançado esse jogo, mas foi sem querer, porque era um teste, não era para eu ter lançado. Vamos ver o que a gente pode fazer? Então, a gente vai voltar lá para a página inicial da Geniali. Como é o meu caso, né, gente? Eu acabei de criar um jogo que eu não fiz a edição, que eu só estava mostrando para vocês como funciona. Olha só, esse jogo já tem um outro colaborador. Sempre que aparece esse adesivo, significa que esse jogo... Não, olha, esses aqui são só meus. E esse aqui é um jogo compartilhado, por isso que aparece aqui esse iconezinho de que tem outro colaborador. Agora, gente, para pegar aqui também, isso é importante, ó, aqui nas minhas criações, né, quando eu entro em minhas criações, eu consigo também ter alguns processos de edição. Clicando aqui, vai abrir lá na minha página de edição. Aqui eu vou para o modo de apresentação. Aqui eu vou para o download, mas só para o plano premium, né? Então, quando eu clico, aí ele já vem, já fala isso para mim. Que eu tenho que visualizar os planos. Deixa eu fechar, que eu não quero visualizar os planos agora. Aqui eu posso adicionar outros colaboradores. Aqui eu vou resgatar o meu link de compartilhamento. Eu posso vir aqui copiar, caso eu tenha perdido. E aqui, por fim, nos 3 pontinhos, eu consigo fazer algumas ações, né? Renomear, movimentar, duplicar, fazer uma cópia ou deletar. Gente, esse fazer uma cópia ele é interessante. Então, digamos que um colega tenha pedido, né? Ah, olha, Janaína, eu gostaria muito de usar o teu jogo, mas eu gostaria de editar. Só que você quer fornecer o teu jogo, você pode usar lá o ícone de reuso, ou você pode vir aqui fazer uma cópia e adicioná-lo na cópia, né? Então, você pode colocar um colaborador na cópia e não necessariamente na sua versão. À medida em que eu adiciono um colaborador na minha versão, ele vai editar o mesmo jogo que eu, então esse jogo vai mudar. Para ele não mudar, eu tenho que fazer uma cópia dele e aí adicionar um colaborador na cópia, tá certo? Agora eu lancei o jogo, eu não queria ter lançado, eu vou deletar. Gente, depois que você deleta, aquele link que você passou para os seus estudantes, ele não existe mais. Quando a pessoa tentar acessar, vai dizer, alguém deletou esse jogo, tá bom? Então, tomem muito cuidado com isso, né? Criou um jogo, os seus estudantes estão usando, você passou o link para várias pessoas, deu um mês e resolveu apagar o jogo. Eles não vão mais ter acesso a esse jogo. Se eles tentarem acessar, vai dizer lá que alguém excluiu e esse alguém é o criador e é você, né? Então, só tomem cuidado com isso. Gente, finalizamos então os 4 passos relacionados à parte de cadastro, apresentação da plataforma Geniali, navegação nos menus e nas funcionalidades, compartilhamento e lançamento da nossa criação genial. Até a próxima! Professores, eu espero que a Geniali, de fato, possa transformar ainda mais a aula de vocês e deixá-la ainda mais genial, ainda mais interativa e ainda mais lúdica. Espero vocês na próxima aula, que é a aula em que a gente vai praticar a criação de jogos, imagens interativas e infográficos. Até lá!